Recebi a mensagem em uma quarta-feira à tarde. Jantar no restaurante Solar às 19h. Temos grandes notícias. Era da minha mãe, enviada para o chat do grupo familiar, do qual geralmente sou a última a ouvir. Sem contexto, sem mensagens extras. Apenas isso. Mas o que me chamou a atenção não foi o lugar ou a hora. Foi o tom. A palavra grande parecia intencional. Como se eles quisessem que eu fosse curiosa. Como se me quisessem lá. E eu fui. Porque não importa o quão distantes as coisas tenham. Parecido ultimamente. Eles ainda são minha família, certo? Lembro-me de entrar no estacionamento naquela noite. O sol estava começando a se pôr, mergulhando sombras longas no pavimento. Respirei fundo antes de sair do carro, ajustando a gola do meu uniforme de enfermeira. Não tive tempo de trocar. Meu turno tinha terminado tarde, e eu corri sem nem pegar o jantar. Mas parte de mim estava animada. Talvez as coisas estivessem finalmente mudando. Talvez, desta vez, eu fosse parte de algo. Quando entrei no restaurante, já podia ouvir as risadas. Virei a esquina na sala de jantar privativa e congelei. Lá estavam eles. Minha mãe Gabriela, bebendo vinho e sorrindo como se estivesse posando para uma capa de revista. Meu pai Paulo, braços cruzados, acenando educadamente enquanto ouvia Sofia. E Sofia, minha irmã mais nova, estava brilhando, com seu cabelo, maquiagem recém-estilizada e impecável, cercada pela atenção de todos, como sempre. Até mesmo meu avô Antônio estava lá, sentado na ponta da mesa, quieto como sempre, mas presente. Todos estavam lá, exceto eu. Ninguém havia me reservado um assento, mas essa não foi a primeira coisa que notei. Meus olhos pousaram na enorme faixa branca esticada na parede do fundo. Parabéns à nossa filha verdadeira. Letras grandes e em negrito, brilhantes, alto. Me atingiu como um tapa. Fiquei lá, tentando entender. Ninguém parecia chocado ao me ver, ninguém se desculpou. Minha mãe levantou o copo casualmente e disse: "Ah, que bom que você conseguiu. Já começamos." Sofia me olhou de cima a baixo e deu um sorriso irônico. Não tive tempo de mudar as coisas. Assenti rigidamente e forcei um sorriso. Eu tinha saído do trabalho tarde. Houve um tipo estranho de silêncio depois disso. Não constrangedor, mas confortável para eles. Como se eu fosse a convidada, não a filha. Como se isso não fosse para mim. Um garçom apareceu e deslizou uma cadeira extra para a beira da mesa para mim. Ninguém se moveu para abrir espaço. Eu me sentei lá em silêncio, tentando me encolher o suficiente para desaparecer. Foi quando minha mãe levantou o copo novamente para Sofia. Ela disse, com um sorriso orgulhoso e dramático: "Nossa filha verdadeira, finalmente temos algo para comemorar." Todos brindaram com seus copos, menos eu. Olhei para a toalha de mesa, sem ter certeza se tinha ouvido mal. "Filha verdadeira?" Sofia riu. Ok, eu vou explicar", disse ela, como se estivesse contando uma piada. Ela se inclinou, com um brilho nos olhos. "Eu fiz um desses testes de DNA. Descobri que não sou adotada. Sou, na verdade, sua filha biológica. Mamãe e papai pensaram que me tiveram por meio de barriga de aluguel, mas sou deles, completamente deles." As pessoas aplaudiram como se fosse uma festa de revelação de gênero. Paulo enxugou uma lágrima emocionada. Minha mãe colocou a mão sobre o coração. Pisquei, tentando manter minha voz firme. "Espera. O que isso significa sobre Mem?" A mesa ficou em silêncio por um segundo. Então, Gabriela deu de ombros levemente. "Bem, querida, você fez parte do mesmo processo. Foi complicado, éramos jovens, erros." O riso aumentou novamente. Desta vez, eu estava lá, de repente, fria, em uma sala cheia de calor. Eu não fui convidada, e, quando pensei que não poderia me sentir menor, o garçom voltou. Ele caminhou até mim, não mais ninguém, e me entregou um pequeno envelope lacrado. O dono me pediu para entregar isso a você, ele disse. Todos na mesa se viraram para olhar.
Olhei para o envelope. Meu nome estava escrito à mão na frente. Apenas meu nome. E naquele momento, tudo mudou. Eu não nasci nesta família, pelo menos não da maneira que a maioria das pessoas nasce. Mas quando eu era criança, ninguém nunca disse nada diferente. Meus pais, Gabriela e Paulo, sempre foram distantes, mas eles me chamavam de filha. Eles me deram seus sobrenomes. Eu os chamava de mãe e pai. Eles me alimentavam, me vestiam, me mandavam para a escola. Por fora, parecíamos qualquer outra família de classe média, mas dentro de casa sempre parecia que faltava alguma coisa. Algo que eu nunca conseguia nomear em voz alta. Sofia, minha irmã mais nova, era tudo o que eles sempre quiseram. Desde o momento em que ela começou a andar, ela era o centro de todas as conversas, todos os feriados, cada porta-retratos na parede. Ela era a garota de ouro deles. Cachos loiros, sorriso de concurso, notas A com metade do esforço. E eu era aquela que lembrava de tirar o lixo, aquela que sentava no banco de trás durante as férias para que Sofia pudesse ter a janela, aquela que sempre fazia seu próprio bolo de aniversário porque a mãe ficava sem tempo. Eu não me lembro da última vez que qualquer um deles me disse que estava orgulhoso de mim. Não quando entrei na escola de enfermagem, não quando fiquei acordada 36 horas durante a crise da Covid, nem mesmo quando paguei meus empréstimos, estudantis trabalhando em turnos dobrados todo fim de semana. Mas eu não reclamava. Eu pensava que talvez fosse assim que as famílias funcionassem. Talvez o amor nem sempre se parecesse com abraços ou aplausos. Talvez ser o responsável significasse que você não ganhava os holofotes. E apesar de todas as pequenas rachaduras, eu ficava por perto. Ligava nos aniversários. Oferecia carona para o aeroporto. Aparecia no Natal com presentes, mesmo quando ninguém pensava em me dar um. Nunca perdi um convite para jantar, porque no fundo, eu continuava esperando que dessa vez fosse diferente. Foi por isso que, quando a mensagem do grupo chegou sobre o jantar no restaurante solar, eu disse a mim mesma: talvez eles finalmente fossem me ver. Talvez a grande notícia fosse sobre algo que todos nós poderíamos compartilhar. Talvez, apenas talvez, eu finalmente faria parte da celebração, não apenas uma espectadora. Eu estava cansada naquele dia, física e emocionalmente. 12 horas. No chão do hospital, 2 códigos chamados. Um paciente que eu não pude salvar. Mas não cancelei. Eu não queria ser aquela que desistia. Eu tinha me acostumado a ser aquela que aparecia, mesmo quando doía. Eu lembro de colocar um pouco de batom no espelho do meu carro, tentando me recompor. Juntos, eu disse a mim mesma: não pense demais. Entre, sorria. Talvez desta vez sejamos diferentes. Mas nada poderia ter me preparado para aquele momento. Aquela faixa, aquela frase: parabéns à nossa filha. Não era apenas uma festa, era uma declaração, uma linha desenhada com glitter entre quem pertencia e quem não pertencia. E o jeito que eles olharam para mim quando perguntei: o que isso significa sobre mim? Como se eu fosse a única a tornar as coisas desconfortáveis, como se eu estivesse exagerando em algo que eles achavam ser uma piada inofensiva. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Ainda assim, eu não fui embora. Não imediatamente. Fiquei naquela cadeira com as mãos no colo e meu coração batendo fora de ritmo. Esperei que alguém, qualquer um, notasse a dor no meu rosto para perguntar se eu estava bem, mas ninguém fez isso. E então, o envelope chegou. O garçom o colocou gentilmente, respeitosamente, como se fosse algo sagrado. O exterior era simples, apenas meu nome, em tinta preta. Clara. Eu não via meu nome escrito assim há anos, não escrito à mão, não como se importasse. E foi aí que eu soube que isso não fazia parte do plano deles. Isso não era algo que eles arranjaram. Isso era algo diferente. Alguém sabia que eu precisaria desse momento, que eu precisaria da verdade, e de alguma forma, eles se certificaram de que ela me encontrasse. Minhas mãos tremiam quando eu o peguei. Eu não sabia ainda, mas o que estava dentro daquele envelope iria virar tudo o que eu achava que sabia de cabeça para baixo. Não apenas sobre aquele jantar, mas sobre toda a minha vida.
Eu não abri o envelope imediatamente. Eu o segurei em minhas mãos como se fosse algo frágil, algo que poderia me salvar ou me destruir. O papel era grosso, quase antiquado, e a caligrafia era afiada e deliberada. Alguém tinha demorado. Alguém queria que isso chegasse até mim. E eu não sabia se isso me apavorava ou me dava esperança. Mas eu não conseguia abrir. Não estava lá. Não enquanto eu ainda estava cercada por pessoas que fingiam que eu não existia. Coloquei no bolso do meu casaco e olhei para cima. A conversa tinha mudado sem mim. Sofia agora estava falando sobre seu teste de DNA, como se fosse o clímax de uma comédia romântica. Eu honestamente só fiz isso por diversão, ela disse, girando seu vinho. Mas quando recebi os resultados, fiquei chocada. Aparentemente, eu estou 100% biológica, sem doador, sem confusão. Só eu, o verdadeiro negócio. Todos riram de novo. Até o vô Antônio deu um aceno educado, embora eu tenha notado que ele não estava rindo com os olhos. Finalmente, encontrei minha voz e perguntei baixinho: então, o que isso significa sobre mim? Por um segundo, ninguém disse nada. Meu pai olhou para a parede, como se estivesse tentando se lembrar de uma consulta no dentista. Minha mãe se mexeu na cadeira e deu um pequeno sorriso ensaiado. Bem, ela disse, nós usávamos 2 embriões, naquela época. A clínica não dizia muito, não fazíamos muitas perguntas. Sofia interrompeu. Basicamente foi uma confusão. Eu sou deles, Márcia. Você pode ser de outra pessoa. Ela disse isso com uma risada, como se estivesse dizendo que eu tinha pedido a bebida errada do Starbucks. Todos riram junto, menos eu. Eu queria ir embora. Eu queria gritar, mas fiquei sentada lá, completamente imóvel, como se meu corpo tivesse se separado do quarto. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa para se servir de mais água. Isso não muda nada, realmente. Ela acrescentou casualmente. Você ainda é família. Ainda família? Do jeito que alguém diz isso quando está falando sobre um velho vizinho ou o cachorro que eles deram anos atrás. Eu senti minha garganta apertando, meu coração batendo forte no meu peito. Não rápido, mas pesado, como se estivesse arrastando o resto de mim para baixo. Ninguém se desculpou. Ninguém reconheceu que o que eles acabaram de revelar era mais do que uma surpresa peculiar. Era toda a minha identidade sendo jogada fora como uma piada. Eu não era apenas a segunda melhor filha. Eu era aquela que nem pertencia. Aquela faixa acima da mesa deixou claro: nossa filha verdadeira, não nossas 2 filhas, não nossa família, apenas uma. Uma filha verdadeira, e eu não era dela. Sofia estava brilhando, consumindo cada segundo. Ela pegou o telefone e começou a mostrar fotos dos resultados do DNA, como se fossem a prova do seu destino. Meus pais se inclinaram, fascinados, maravilhados, agarrados a cada palavra dela. Fiquei ali sentada, invisível, encolhendo a cada gole da minha água intocada. Em certo momento, Sofia se inclinou em minha direção e disse: honestamente, isso explica muita coisa. Você sempre foi diferente. Ela não quis dizer isso gentilmente. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Era um lembrete do trabalho noturno, o turno da próxima semana, confirmando que estarei lá às 18 horas. Até mesmo meu trabalho me tratava com mais respeito do que minha própria família. Engoli o calor que subia na minha garganta e me levantei. Vou sair para tomar um ar, eu disse. Ninguém me parou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Minha cadeira raspou suavemente contra o chão, e a conversa deles continuou sem perder o ritmo. Entrei, no ar frio da noite, tirei o envelope do meu casaco e o encarei sob o poste de luz. Eu estava tremendo, não só de frio, mas de perceber que eu nunca tinha realmente feito parte daquela mesa. Não quando eu tinha 5 anos, não quando eu tinha 15, não esta noite. E em algum lugar dentro daquele envelope, eu tinha a sensação de que estava prestes a descobrir por que eu estava do lado de fora daquele restaurante. Como se o chão abaixo de mim não fosse mais real. As risadas de dentro continuavam saindo pela janela. O tilintar suave de copos, vozes familiares, histórias.
contadas pela quinquecenta vez. Se você não soubesse melhor, pensaria que era apenas mais uma reunião de família, apenas mais um jantar comum. Mas algo se abriu dentro de mim, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som de papel se desdobrando em minhas mãos. O envelope estava quente agora, pelo tempo que eu o segurei. Meu nome, Clara, ainda me encarava, como se pertencesse a outra pessoa. Por um segundo pensei em não ler. Talvez fosse mais fácil me afastar de tudo e apenas carregar o não saber. Mas eu passei a maior parte da minha vida fazendo exatamente isso, engolindo silenciosamente coisas que não faziam sentido, desculpando os olhares frios, fingindo que o amor deles parecia o suficiente. Eu estava farta de fingir. Então, eu rasguei o lacre. Dentro, havia uma única folha de papel dobrada. A caligrafia me parou de repente. Inclinada, elegante, cursiva, familiar, de uma forma que eu não consegui identificar a princípio. Então me dei conta. Vô Antônio. Eu não via sua caligrafia desde que eu era criança, quando ele costumava me enviar cartões de aniversário com notas de R$ 2 dentro. Ele tinha parado anos atrás, ou talvez alguém o tivesse feito parar. Eu abri a carta. Clara, se você está lendo isso, significa que eles finalmente te contaram. Ou talvez eles te contaram apenas o suficiente para te machucar, não o suficiente para explicar. Eu esperei anos por esse momento. Há algo que eu precisava dizer há muito tempo, mas me pediram para não dizer, e eu mantive essa promessa até agora. Eu mal conseguia respirar. Você nunca deveria terminar com eles. Sua mãe, sua verdadeira mãe, era a melhor amiga da minha filha. O nome dela era Camila Almeida. Ela era forte, feroz, gentil. Ela queria você mais do que tudo. Mas ela morreu, em um acidente de carro quando você era apenas um bebê. Ninguém mais fala sobre ela. Eles enterraram sua memória para se proteger, não você. Eu senti meus joelhos cederem. Me sentei no banco de pedra perto da calçada. A carta tremeu em minhas mãos. Camila. Minha mãe tinha um nome que eu nunca tinha ouvido, um nome que eles nunca tinham falado. Depois do acidente, Gabriela interveio. Ela se ofereceu para te acolher. Ela disse que era a única maneira de te manter segura e cuidada. Na época, eu acreditei nela. Ela era minha filha. Eu queria confiar nela. Mas a verdade é que ela não te tirou por amor. Ela te tirou por culpa e orgulho. Ela não queria criar a filha da melhor amiga dela. Ela queria apagá-la. Eu tentei, Clara. Eu tentei te manter por perto. Mas Gabriela não queria que eu me envolvesse. Ela disse que eu confundia as coisas. Ela disse que era melhor para você se você simplesmente seguisse em frente. Lembrei-me de como meu avô costumava me puxar de lado em reuniões de família e sussurrar coisas como: você é mais forte do que eles imaginam. Ou, você vê as coisas claramente, assim como sua mãe. Eu pensei que ele estava falando de Gabriela. Agora eu sabia que ele não estava. Eu guardei as coisas de Camila. Cartas, diários, fotos. Eu tenho uma dela te segurando no hospital, sorrindo. Tanto que você pensaria que ela era a mulher mais sortuda do mundo. Ela era. Você era o milagre dela. Você ainda está aqui. Venha me ver esta noite. Eu ainda estou aqui. Vou te contar tudo. Com amor, vô Antônio. A carta escorregou dos meus dedos, pousando suavemente no meu colo, como se tivesse entregue seu peso final. Meu peito parecia estar desabando e se expandindo de uma só vez. Cada parte de mim que estava esperando para ser escolhida, para ser incluída, para ser vista, de repente pareceu irrelevante. Eu não queria mais ser vista por eles. Eu não precisava ser. Olhei para a janela do restaurante. Minha família, as pessoas que eu pensava que eram minhas, ainda estavam conversando, ainda estavam comemorando, ainda vivendo no centro de sua própria história, onde eu nunca pertenci verdadeiramente. Eles não perderam nada esta noite, mas eu encontrei algo. Um fio de verdade, um nome, uma mãe, um avô que nunca desistiu de mim, uma família sobre a qual nunca me falaram.
Uma que poderia realmente ter me amado do jeito que eu sempre desejei. Eu me levantei. Desta vez, não hesitei. Caminhei direto para o meu carro, mãos firmes agora. Eu não disse adeus. Eu não devia a eles. Eles tiveram 30 anos para me dizer a verdade e escolheram o silêncio. Mas outra pessoa tinha amor escolhido, e ele estava esperando por mim. A viagem até a casa do vô Antônio pareceu mais longa do que realmente era. Eram apenas 15 minutos do restaurante, mas cada sinal vermelho se estendia por uma eternidade. Meus dedos agarravam o volante com mais força do que eu precisava. Meus pensamentos corriam mais rápido que meu coração. Eu estava tremendo, não de medo, mas da atração avassaladora de algo que eu nunca havia sentido antes. Verdade. Eu não sabia o que encontraria quando chegasse lá. Eu só sabia que tinha que ir. Quando entrei na garagem, a luz da varanda dele já estava acesa. Ele estava sentado no balanço, exatamente como fazia quando eu era pequena. Naquela época, eu subia no assento ao lado dele e fazia perguntas sobre tudo. Eu o pensava como o único adulto que realmente me ouvia. Agora eu sabia por quê. Ele se levantou lentamente quando me viu. Sem palavras no começo, ele apenas abriu os braços, e eu caminhei para eles, como se estivesse voltando para casa. Ele me segurou por mais tempo do que eu esperava, mais tempo do que qualquer um fez em anos. Quando ele se afastou, seus olhos estavam vidrados, mas sua voz era firme. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Eu também assenti, engasguei para a resposta. Ele me levou para dentro, e tudo cheirava a cedro e velhas memórias. A sala de estar não havia mudado em décadas. Os mesmos cobertores de crochê, o mesmo abajur vintage com uma cúpula inclinada. Mas agora parecia diferente, como se pertencesse a mim de alguma forma. Na mesa de centro estava uma pequena caixa, de madeira. Ele a abriu lentamente, como se fosse sagrada. Dentro, havia cartas empilhadas cuidadosamente, todas com a mesma caligrafia, algumas endereçadas a mim, algumas nunca enviadas. Essa é Camila, ele disse. O quarto ficou borrado ao meu redor. Eu nunca a tinha visto antes, mas eu a conhecia. Olhei para ela do jeito que uma criança se olha no espelho pela primeira vez e finalmente vê seu próprio rosto claramente. Eu me vi no seu nariz, nas suas maçãs do rosto, no jeito como ela me embalou, como se eu fosse tudo. Aquela foto fez algo que nenhum teste de DNA ou jantar em família jamais poderia fazer. Me fez sentir real. Minha voz tremeu. Por que eles... Não me disseram? Vô Antônio sentou ao meu lado. Eles não queriam amar algo que os lembrasse do que levaram, disse ele. Gabriela sempre viveu na sombra de Camila. Quando Camila morreu, ela viu sua chance de reescrever a história. E Paulo, ele apenas seguiu o que tornava a vida mais fácil. Mas eu sabia que não podia deixar a filha de Camila desaparecer. Então fiquei perto, o mais perto que eles me deixaram, e esperei pelo dia em que você viria até mim. Ele puxou um envelope desbotado, marcado. Para Clara, quando ela estiver pronta. Era a letra da minha mãe. Eu o abri lentamente. Mãos tremendo, coração aberto. Minha querida Clara, se você está lendo isso, significa que eu não pude ficar tempo suficiente para criá-la. E eu sinto muito por isso. Mas eu preciso que você saiba algo que ninguém mais pode tirar. Você foi desejada. Você foi escolhida. Você foi amada. Se eles tentaram fazer você se sentir pequena, é porque estavam com medo de quão grande seu coração poderia ser. Não. Deixe que eles diminuam sua luz. Você é minha, e eu sou para sempre sua mãe. Lágrimas rolaram livremente. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava questionando se eu importava. Eu sabia que importava. E eu sabia quem eu era. Eu não era a filha que sobrou. Eu não era um fardo. Eu não era a garota que teve que ganhar seu lugar na mesa. Eu era a filha de Camila Almeida. Amada. Lutada por. Escolhida. Olhei para o vô Antônio e sorri através das lágrimas. Eu quero saber tudo. Ele sorriu de volta.
Então vamos. Começar. Fiquei na casa do vô Antônio naquela noite. Conversamos até quase 3 horas da tarde do dia seguinte. De manhã, ele me mostrou mais cartas, mais fotos, pedaços de uma vida que eu estava vivendo à margem, sem nunca saber. Descobri que minha mãe, Camila, tinha sido professora de música. Ela costumava cantar para mim todas as noites, enquanto eu ainda estava em sua barriga. Ela me chamava de Lena Bug, em suas anotações de diário. Planejava me criar sozinha. Estava assustada, mas era orgulhosa e corajosa. Cada frase que eu lia parecia oxigênio, depois de anos respirando por um canudo. Naquela manhã, tomei minha decisão. Eu não voltaria para aquela casa. Nem para os sorrisos de lado de Gabriela ou de Paulo. Desapego educado? Não. Ao tom zombeteiro de Sofia? Não. Aquela mesa de jantar onde o amor era servido com condições? Também não. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu estava cansada. Cansada de esperar que eles mudassem. Cansada de tentar me encaixar em um espaço que nunca foi construído para mim. Em vez disso, eu me escolhi. Alguns dias depois, entrei com uma petição para mudar legalmente meu nome. Clara Almeida. Na primeira vez em que disse isso em voz alta, no tribunal, senti algo se acomodar dentro de mim, como uma peça de quebra-cabeça finalmente se encaixando. Meu nome verdadeiro. O nome da minha mãe. Minha verdade. Me mudei temporariamente para o quarto de hóspedes do vô Antônio. As paredes estão cobertas com fotos de Camila e de seus alunos. Seu violino está pendurado na porta. Peguei algumas de suas músicas, canções de ninar suaves, e as toco em um teclado que comprei para a casa. A música parece uma língua que falamos ao longo do tempo. E no meio de tudo isso, continuei trabalhando. A enfermagem não para, mesmo quando seu mundo se despedaça e se reconstrói. Mas eu trabalho diferente agora. Sorrio mais. Escuto mais atentamente. Comecei a orientar novos alunos. Carrego uma foto de Camila no meu porta-crachá. Não porque preciso que os outros vejam, mas porque finalmente quero vê-la comigo. Não falo mais com Gabriela ou Paulo. Não, por despeito, mas por respeito próprio. Sofia enviou algumas mensagens. Uma delas dizia: "Eu não sabia que isso te machucaria tanto." Eu nunca respondi. Deixá-los voltar seria como entregar-lhes um martelo, depois de passar meses me colando, de volta. E estou farta de ser quebrada pelo conforto dos outros. O que aprendi é que família não é algo em que você nasce. É algo que você constrói. É quem aparece quando todo o resto desmorona. É quem diz a verdade quando é difícil. É quem deixa a luz acesa e espera você voltar para casa, mesmo quando todos os outros se esqueceram de que você existe. Pensei que não era ninguém por tanto tempo, mas eu era um milagre de alguém. Eu era amada por uma mãe que nunca conseguiu me ver crescer, mas me deu tudo o que tinha, enquanto pôde. Fui protegida por um avô, que esperou décadas para me devolver minha própria história. E eu, finalmente, aprendi a me amar com aquela mesma energia feroz e incondicional. Então, aqui está o que eu diria a qualquer um que já se sentiu como um estranho na própria família. Você não é o problema. Você não é menos porque eles não conseguiram ver seu valor. Você não é definido por aqueles que não conseguiram te amar direito. Você tem permissão para ir embora e, quando fizer isso, quando finalmente escolher a verdade em vez do desempenho e o amor em vez do legado, você não perde uma família. Você encontra a sua. Se essa história te comoveu, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Agora, me diz. Você já teve que se reconstruir do zero? Qual verdade te fez mudar de ideia? E se você descobrisse que sua família que te criou escondeu a verdade sobre sua origem, o que você faria? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.